Muito obrigada, senhor presidente. Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer que é com muita alegria que eu manifesto a minha primeira palavra aqui nessa casa. Estou meio atrapalhada com os microfones. É 2 que tem que usar? É assim mesmo? Tá bom. É que parece que atrapalha um pouco a vista da gente para ler. Vocês vão ver quando chegar aqui. Acho que eu vou deixar mais para baixo. Bom, meus amigos, não é do meu tom trazer palavras redacionais por meio de escritos, mas eu abro uma exceção em razão do episódio que nós vivemos aqui após a nossa posse. Nessa semana, que é uma semana histórica para a Assembleia Legislativa, nós começamos uma legislatura com recorde de mulheres, mesmo que ainda sejamos apenas 5, e com uma renovação que não acontecia desde 2003. As urnas deram um recado claro por mudanças, não por uma nova política, porque, como bem disse o nosso presidente Júlio Garcia em nossa posse, não existe nova e velha política. Existe a política bem feita e feita para o bem. O recado, meus amigos, que alguns têm confundido por conta de uma pseudo-arrogância eleitoral que logo se descortinará, foi para uma política mais próxima da vida fática das cidades e com um resultado para quem realmente importa, as pessoas. E elas não votaram pela mudança de partidos ou de rostos, elas votaram pela mudança de práticas. Eu gostaria muito de começar o ano imediatamente falando de projetos, de sonhos, de ideias que a gente tem construído pensando nessa política bem feita. Mas nesse primeiro dia, meus amigos e minhas amigas, eu preciso falar sobre violência. Certamente todos aqui acompanharam a repercussão que a minha roupa na solenidade de posse gerou nas redes sociais. Eu recebi muitos elogios e muito apoio, e também muitas críticas ao meu decote, aos quais eu aceito humildemente, especialmente de quem não me conhece. O problema é que boa parte dessas críticas extrapolou completamente o conceito de opinião. Fui atacada de diversas formas, incluindo até menções à violência sexual. Discordar da forma como eu me visto é opinião e é direito de cada um, mas transformar isso em ofensas e agressão é crime, e nós vamos sim representar judicialmente cada um desses comentários violentos. Santa Catarina é o 4º estado do Brasil que mais violenta, maltrata e subjuga suas mulheres. E eu trago esse assunto hoje porque nenhuma de nós merece passar por isso. Temos que romper com esse ciclo terrível de violência que estamos submetidas. Mas essa, colegas, não é uma pauta só das deputadas, é de todos e todas nós, homens e mulheres. Nós temos a obrigação de dedicar algum tempo do nosso trabalho para edificar uma sociedade mais fraterna, mais igual, independente, inclusive, de posições ideológicas. Afinal, quantas mulheres anônimas sofrem caladas, em quantos lares nas periferias do nosso estado as agressões verbais se tornam agressões físicas? E o efeito devastador da violência psicológica, tão secreta, que aniquila a nossa autoestima? E a autoviolência, a autopunição que nos praticamos dia a dia, que nos obrigamos a nos impor para sermos aceitas, até mesmo no momento de escolher uma roupa. Eu trago isso ao plenário hoje para falar apenas uma única e última vez na Assembleia sobre este caso que aconteceu comigo. Não será esse episódio que pautará o meu mandato, mas é sim importante falarmos sobre isso. Como bem disse o jornalista Renato Igor, numa das vezes que conversamos, quando a sociedade começar a achar que a violência proferida contra uma mulher ou contra qualquer pessoa é algo normal, sim, nós estaremos condenados a perpetuar esse ciclo de empobrecimento do caráter social. Porque as formas de violência que estamos expostos também são reflexos da nossa sociedade. Bem, gente, hoje, o povo catarinense sofre com um sistema de saúde que não atende às suas urgências, que acumula uma lista que já passa de 800 mil pessoas aguardando por um procedimento médico ou cirúrgico. Digo a vocês, meus queridos colegas, sem medo de errar, que as nossas atenções agora, urgentemente, têm que se voltar para a saúde. Eu trago para essa casa
lembranças que ardem o meu peito e que devem também percorrer a alma de muitos de vocês por conta de uma situação deficiente hoje que o nosso Estado enfrenta e que muitas vezes, mesmo na condição de prefeita, eu falhei no socorro de pessoas preciosas para mim e para a minha comunidade. Eu venho de uma família simples, de uma família pobre, e isso eu tenho sentido justamente pela deficiência do Estado no cumprimento de suas obrigações. Talvez muitos não tenham a ideia da aflição que carregam os nossos prefeitos, principalmente de cidades pequenas, os gestores de saúde, que já não conseguem sequer atender a demanda para a conclusão diagnóstica de um paciente de câncer. Então, meus amigos, eu penso que igualmente nós temos que também dedicar algum tempo para repensar a forma de educar os nossos filhos, que precisa a educação conectar-se com o despertar das competências para o século XXI, orientando a formação de cidadãos criativos, com verdadeiro senso de pensamento crítico, capacidade de liderança, orientação para o servir, enfim, que sejam capazes de tomar decisões e assumirem por si o protagonismo de suas vidas. Rogo a todos e todas que dediquem algum momento para atender as demandas do pescador catarinense, porque não é mais possível que estes sejam relegados ao jugo da falta de clareza nos diplomas legais. Ainda que muito das maiores falhas estejam concentradas na regulação federal, se o Estado compreender que a gente tem uma gigante capacidade produtiva adormecida nas mãos de mais de 50 mil homens do mar, com uma frota de mais de 6.500 embarcações, a gente pode, sim, acrescer gigantemente a nossa produção e aumentar significativamente o número de empregos na categoria. Do agricultor familiar, tema que muitos dos meus colegas dominam e compreendem muito mais do que eu trago as aflições de pequenas comunidades rurais que encontrei ao longo dessa jornada, como em Bela Vista do Toldo, ou em Volta Grande, que é um pequeno distrito de Rio Negrinho, e que tem contraído traumas irreparáveis com as perdas provocadas por um sistema de energia tão miserável que os deixa no escuro por até 72 horas. Conheço, acredito e confio na integridade dos servidores da Celesc, mas a gente precisa ver aflorada a sua capacidade de resposta, especialmente na região do Planalto Norte, quase descoberta de representações políticas nessa casa. Essas famílias, senhores e senhoras, precisam de nós. De acordo totalmente com o processo de inovação da máquina pública ofertado pelo governo do Estado, sem dúvida. Mas preciso dizer aqui para vocês, indubitavelmente, eu contesto e contestarei formas e práticas para que a ilusão do modernismo não nos coloque em armadilhas que acabem por oferecer o desserviço à população. Sobre esse tema tão envolvente, discorrerei em outras oportunidades, assim como outras pautas que me sinto à vontade e preparada para discutir, como é o caso do cenário econômico, que pode, sim, se descortinar com o impacto da revisão dos incentivos fiscais. Bem, a Sociedade de Bombinhas me avaliou pelo meu trabalho, oferecendo-me mais de 90% de aprovação de governo, e agora, na eleição de outubro, com mais de 50 mil votos, o Estado aprovou e concordou com essa avaliação. Eu não desejo, senhores, nos meus últimos minutos de fala, enaltecer a mim mesma, mas quero que vocês saibam que tem em mim uma profissional competente, experiente e que teve o seu trabalho consagrado por 2 ocasiões como a melhor gestão do Estado e a 3ª melhor do Brasil, segundo as mais respeitadas instituições públicas e privadas do nosso país. E tudo que venho aprendendo ao longo dos anos eu entrego ao Estado de Santa Catarina. De todas, a maior das lições aprendidas é que nada de bom e grandioso, nada mesmo se edifica, se constrói pela batuta de uma única mão. Não há um líder, por mais inteligente que seja, que possa alcançar resultados valiosos conduzindo um grupo sozinho ou apenas com os seus iguais. A sociedade precisa da contribuição direta de todos e todas. O presidente permite que eu conclua os agradecimentos? Vossa Excelência tem mais 20 segundos.
Obrigada. Direito a mais 30, por concessão desta mesa. Obrigada. Eu quero, então, na verdade, dirigir agora aos agradecimentos que tenho a fazer a todos e todas que acompanharam esse lastimável episódio promovido nas redes sociais na nossa posse, de forma muito especial e fraterna aos senhores deputados, às senhoras, às amigas, Marlene, que fez uma manifestação, inclusive, pessoal, a deputada Luciane, a todos os servidores e servidoras dessa casa, pela forma como fui acolhida, ao nosso presidente Júlio Garcia, às minhas filhas, Manuela e Mariana, que sofreram comigo, que tenham esse fato como um sinal de que precisam ser fortes o bastante para jamais se permitirem ser subjugadas em suas escolhas. Agradeço ao presidente. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Deputada Paulinha, depois eu quero Desculpa, uma parte. Concluir, deputada. Eu peço desculpa, porque ainda, de fato, não estou habituada com o rito legal da casa, mas apenas para me despedir, agradeço a todos e todas que foram solidários a essa causa, aos veículos de comunicação, aos órgãos institucionais, à presidência e aos funcionários desta casa que